Boa noite, boa noite, boa noite. Testando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Acredito que está todo mundo me ouvindo bem. Gente, primeiramente, queria agradecer a presença de quem já está aqui com a gente. Em segundo, quero também agradecer os minutinhos a mais de tolerância que tivemos aí. A gente está com um pequeno probleminha técnico com o destino da nossa transmissão ali no LinkedIn, mas peço para que quem está aqui acompanhando a gente pelo YouTube, que é o único canal disponível, né? A Google não falha nunca, como vocês podem ver, pessoal. E quem está aqui já acompanhando a gente sabe que tem algum coleguinha que vai assistir a live também e estava se programando para fazer isso pelo LinkedIn. Por favor, manda o link para ele. A gente também está terminando de comunicar aqui parceiros, inscritos, amigos que vão nos acompanhar nessa conversa. E, bom, pessoal, importante, esse é um papo que vai ficar gravado, logo será redistribuído para vocês também. E como a gente tem uma agenda corrida, a gente tem uma agenda que a gente tem uma agenda corrida e a ideia é aproveitar ao máximo os nossos convidados. Eu já vou iniciar a nossa conversa aqui. Hoje temos duas figuras que vão acompanhar aqui todo o processo, a Paty e o JP, nossos amigos Googlers, que vão nos acompanhar nessa conversa aqui, falando mais a respeito do futuro da administração, do futuro digital como um todo, futuro esse que é marcado ali por uma série de transformações que a gente está enfrentando aí nos últimos meses e transformações essas que devem aumentar até o final deste ano com o que fez out, certo, pessoal? Eu estou com um retorninho do JP. Tá me escutando bem? Sim, 100% agora. Maravilha. Boa. Perfeito. Vou passar a palavra para o JP e para a Paty se apresentarem aí. A gente vai começando o nosso papo. Hoje a gente tem um talk de mais ou menos uns 20 minutinhos ali a respeito da visão da Google sobre o cookie phase out e o impacto que isso tem na mensuração. Depois a gente vai bater um papo aqui. A gente tem algumas perguntinhas, vai ter espaço também para quem quiser tirar suas dúvidas com informação direto da fonte sobre o tema. Ficar à vontade, beleza? JP, Paty, a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jota, você está conseguindo falar, Tá. não? Consigo sim, manda bala. Não, então tá bom. Eu estava um pouco na dúvida. A gente também está ouvindo aqui, acho que um pouquinho de eco, mas aparentemente melhorou. Boa noite, obrigada aí todo o pessoal da Tractor que convidou a gente para estar aqui para falar de um assunto tão importante. E depois tem até um slide que eu gosto bastante, que está bem no comecinho, que o JP vai mostrar, que é aquele relógio, assim, né, do tipo, meu Deus, está perto, né, está chegando. Então, acho que é um assunto aí super importante, muito relevante, e espero que a gente consiga aí tirar todas as dúvidas de vocês. Acho que vou aproveitar que eu já estou aqui falando, vou então me apresentar, que eu não me apresentei, Paty, aqui do Google. Eu sou Agency Manager, então hoje trabalho muito essa relação com a Tractor e com outras agências aí no mercado. E vou passar para o JP aí, que é o nosso super executivo de negócios do Google, que ele hoje atua muito forte com clientes de geração de leads, então para que a gente tenha um lead qualificado, a gente precisa ter o dado certinho. Então, acho que assim, é fundamental, é importante para todo o mercado, mas ele é uma pessoa que trabalha muito com dados, então não podia ter uma pessoa melhor aqui para falar sobre esse assunto hoje. Boa, Paty, obrigado pela introdução. Meninos, conseguem me ouvir bem? Como é que tá? Sem retorno? Tranquilo? 100% aqui do meu lado. Balançantes, então bora lá. Prazer, muito obrigado primeiro a Tractor e a Paty por me convidarem para esse evento. É sempre legal ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre futuro da mensuração, falar um pouquinho sobre dados, falar um pouquinho também sobre privacidade, porque esse assunto está ficando cada vez mais quente, cada vez mais próximo das nossas realidades. Então, acho que vai ser um papo bem legal para a gente poder conversar um pouco hoje. Meu nome é José Paulo, mas podem me chamar de JP, a Paty sempre me chama de Jotinha também. Fiquem super à vontade para me chamar como preferirem. Eu estou no Google há quase 3 anos, como a Paty comentou, trabalho muito próximo de clientes hoje, principalmente clientes de geração de leads. Já trabalhei bastante com varejo também, já trabalhei com clientes grandes, agências, vários aspectos aqui
do nosso mercado dentro do Google. E bora falar um pouquinho sobre o futuro da mensuração. Você me ajuda, Edu, para colocar essa apresentação na tela? E quando puder seguir... É claro. Pessoal, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer ter vocês aqui hoje. Eu vou liberar o palco para que vocês possam seguir com o talk. Estou aqui na telinha do lado. Precisou só me chamar, beleza? Tamo junto. Paty, o microfone é todo seu. Vamos lá. Como que a gente passa? Pode deixar que eu faço isso por você. Então tá bom. Pode ir passando, vamos lá. Acho que aqui já nos apresentamos, né? E aqui, gente, acho que é um ponto bem rapidinho, mas acho que a gente fala, né, o que está acontecendo nesse mercado e o que a gente está vendo de grandes transformações. A gente fala que 2024 é esse momento aí de muitas mudanças, né, um ponto de inflexão, e acho que muito puxado por dois principais motivos, né, então a gente vê aí a questão de privacidade cada vez mais forte, então movimentos que já começou na Europa, né, um tempo atrás, isso está vindo para outros países, então temos uma questão aqui muito importante de privacidade, obviamente, né, tudo que vai tocar mensuração, e esse boom da inteligência artificial, né, para a gente que trabalha aqui no Google e para quem está assistindo e está participando, sabe que os produtos do Google já trabalham com inteligência artificial há muito tempo, mas acho que 2023 foi aquele momento, né, que foi o grande boom, e a gente fala, tá bom, e como que vai ser 2024? Porque a gente vai começar a ver inteligência artificial nos nossos produtos, né, então a gente pensa, poxa, será que como eu fazia negócio, como eu fazia marketing, né, da forma que eu fazia antes faz sentido? Então acho que é esse momento aí de muita mudança, e a gente está tentando aí encarar todas essas mudanças de uma forma muito positiva, né? Então a inteligência artificial vem, mas ela vem para ajudar. As questões de privacidade, elas podem limitar alguma questão, mas como o Google já vem se preparando há algum tempo, para essas mudanças não terem bastante impacto naquilo que vocês fazem em mídia. Então acho que é sobre isso que a gente vai falar. Pode passar um pouquinho para o próximo, e esse é o slide que eu falei, que é o cookie aí de terceiros indo embora esse ano, né? Então, sim, estamos contando no relógio, não sei o quanto todo mundo aqui está ciente disso. Então, hoje os cookies, né, dentro do Chrome vão deixar de puxar os dados de terceiro a partir aí do segundo semestre, aproximadamente. Então, acho que é um assunto extremamente importante, num momento certo, né, mais ou menos, a gente já vem se preparando há algum tempo, e eu acho que o que o JP vai trazer aqui ok, vai mudar, e como que a gente se prepara para não ser afetado. Então, aí aproveitem, o JP gosta de falar bastante, mas eu acho que é ótimo, que o assunto é importante, e aí fiquem à vontade para mandar as perguntas. A única coisa que a gente vai tentar fazer é consolidar todas as perguntas no final, para que a gente consiga passar o conteúdo, e depois no final a gente abre para perguntas. Mas já podem ir populando aqui. Obrigada. Boa, Paty. Muito obrigado por essa introdução. Eu tenho uma boa notícia para vocês, gente. O tempo está acabando, mas a gente tem soluções para poder ajudar vocês. Não está tudo perdido. A gente vai conseguir discutir um pouquinho sobre isso hoje. E fiquem tranquilos, os cookies vão acabar, mas vai ter uma solução, a gente vai conseguir resolver o problema desse blackout que pode acontecer, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse novo mundo da mensuração. A Paty já abordou um pouquinho sobre como a gente chegou até aqui, né? Mas acho que é importante a gente contar um pouco dessa história. Isso começou principalmente na Europa, com o GDPR, isso começou principalmente ali no ano de 2017, 2018, quando começaram as regulações com relação à internet, com relação ao uso de dados dentro da internet, tá? Isso evoluiu principalmente para os Estados Unidos, foi muito rápido nos Estados Unidos, já em 2019 a gente já teve o CCPA, foi a primeira legislação, nos Estados Unidos a gente sabe que é tudo estadual, né? Então, foi a primeira legislação que começou a falar um pouquinho sobre regulamentação de dados, uso de dados, utilização e coleta dessas informações, e, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados respingou aqui no Brasil, e agora a gente está começando a ver cada vez mais isso dentro do nosso dia a dia, tá? Sempre que a gente trata desse assunto, é muito importante entender que essas regulações, elas vêm para proteger o usuário, né? Para que o usuário esteja completamente ciente dos dados que sejam coletados dele, para que ele tenha a opção de retirar os seus dados de qualquer plataforma, de qualquer tipo de uso desses dados, e para que ele tenha o principal controle, né? Então, todas essas regulamentações, elas partem de um ponto de vista de produto para o usuário, e ela acaba respingando nesse ecossistema como um todo.
como que esse ecossistema reagiu e como que isso respinga para esse ecossistema? Então, a gente tem, de um lado, o usuário, que agora tem mais controle, mais visibilidade, mais transparência do uso de dados dele, e, do outro lado, a gente tem as plataformas, os anunciantes, os publishers, todos esses tendo que se adequar a essas novas regulamentações e respeitar essas novas legislações. Então, a gente vê já que no Brasil é muito simples, né? Toda vez que você entra num site, inclusive, quem estava acompanhando aqui pelas estruturas, talvez, de LinkedIn, provavelmente já aceitou ou, em algum momento, vai aceitar o uso de cookies dentro da plataforma para que você consiga... Então, é um dado que a gente chama de consentido, né? Então, você vai aceitar essa utilização de cookies. E aí, se alguém já conhece um pouquinho mais de como funciona isso dentro da Europa, que é muito mais restrito também essa utilização, a gente tem até um modo de consentimento, né? Então, a legislação europeia hoje ela já é muito mais rígida com relação ao uso desses dados. Todos os dados eles têm que ficar disponíveis em um banco público, onde o usuário consegue acessar e optar por tirar os seus dados de lá. Então, aqui ainda a gente está num momento que vamos chegar próximos a esse estágio. Sendo assim, todo mundo começou a se adaptar. Então, o publisher começou a colocar dentro da página dele ali que ele precisa, que o usuário precisa aceitar o cookie para continuar a navegação. O anunciante precisa começar a coletar esses dados de forma mais consciente, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a plataforma também precisa se adequar para que a gente ofereça soluções para o anunciante e para o usuário que sejam seguras na relação de coleta de dados, que estejam protegidas quando a gente fala principalmente de criptografia, dados hasteados, etc. Vamos falar um pouquinho mais também. Mas que funcione, né? Que a gente consiga fazer essa conexão entre o anunciante e o usuário. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo, o que as regulamentações estão trazendo para o ecossistema, principalmente dentro do Brasil. Tá? Aqui a gente vai ter o phase-out, né, que a gente chama dos cookies terceiros. Se vocês quiserem, depois a gente pode até abordar um pouquinho mais sobre a diferença entre cookies primários, cookies terceiros, como é a utilização desses dados, tá? Mas o que acontece os dados que não são gerenciados por quem coleta esses dados pararão de ser coletados, né? Então, quando você entra dentro de um site, esse dado que não você não declarou, e esse dado que não é coletado pelo próprio site ou pelo próprio anunciante, quando a gente fala, por exemplo, de um site de um anunciante, ele vai parar de ser coletado. Então, aqui, isso afeta muito, principalmente, para quem conhece ali do mundo de programático, as DMPs, que são as Data Management Providers, que coletam esses dados são sempre terceiros, né? E aqui a gente vai começar a falar muito sobre dados primários, tá? Por que isso é importante, JP? E por que dados primários vão ser, vamos dizer, a solução? Se o JP puder pedir uma coisa para vocês aqui hoje, se vocês precisarem sair dessa chamada aqui com uma informação tá, eu entendi que os cookies vão acabar, mas a solução para isso é confiar em dados primários, né? Confiar em soluções que a gente chama de duráveis. Já vamos ver o que são essas soluções daqui a pouquinho, tá? Mas então, o que acontece? Os identificadores de third party ali, eles vão parar de acontecer, a gente vai parar de conseguir identificar esses cookies dentro da jornada do usuário, tá? E o que a gente vai precisar transformar esses dados em dados coletados pelo anunciante, coletados pela própria pessoa que vai utilizar esses dados, tá? Então, isso necessita uma granularidade e precisão desses dados muito maior. A gente precisa de uma qualidade de dados maior. Por quê? Se a gente não tem todos os dados sendo coletados, a gente precisa que os dados que sejam coletados tenham qualidade e que a gente possa utilizar esses dados para imputar dentro das plataformas, para entender como que estão as nossas campanhas, tudo isso vai ser muito importante. E, obviamente, a gente tem um regulamento dizendo para a gente como a gente pode coletar esse dado, quando a gente pode coletar esse dado, se esse dado é sensível, se esse dado não é sensível. Vamos falar um pouquinho também sobre alguns exemplos de dados sensíveis, dados não sensíveis, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar investir muito em tecnologia, mas a gente peça desculpas que eu moro do lado de uma rua bem movimentada aqui, se escutarem um barulhinho vai ser rápido. A gente vai precisar investir principalmente no que a gente chama de dados duráveis, né? Mensuração durável. O que significa isso, JP? Significa que é uma mensuração que eu posso captar e eu confio nela por mais tempo. Qual que é a diferença de uma mensuração durável para uma mensuração do cookie? O cookie, ele é suscetível a diversos fatores, vamos dizer assim. Ele é suscetível ao fator da não coleta, então, se acontecer algum problema técnico, a gente não coleta o cookie.
O cookie, geralmente, ele tem uma durabilidade ali de 28 dias, a gente tem alguns cookies que conseguem essa durabilidade até 60 dias, mas depois disso, esse cookie ele sai da máquina do usuário, e também existe a possibilidade desse cookie nunca ser coletado porque o usuário não permitiu, ou porque ele limpou esse cache de cookies aqui. Então, sempre é importante ressaltar que o cookie ele não é um tipo de mensuração que é durável. Esse dado ele vai acabar sendo perdido em pouco tempo dentro dessa mensuração. E o que seria um dado durável? Um dado durável seria um dado declarado. É quando eu chego para vocês e falo, eu sou o JP. Então, agora vocês têm essa informação de que eu sou o JP. Vocês sabem disso. Vocês podem até esquecer daqui 30 minutos, daqui 40 minutos, daqui algumas horas, daqui alguns dias. Mas, caso vocês se lembrem dessa toque que a gente está tendo hoje, vocês vão lembrar que foi o JP que falou isso para vocês. Então, esse é um dado durável. Quando a gente declara um dado, esse dado permite que a gente possa utilizar ele dentro das nossas plataformas e, principalmente, o fato dele ser consentido ajuda muito na nossa estrutura. Tá? Aqui a gente precisa falar muito sobre agilidade, né? A gente está vivendo, acho que a Paty sabe muito bem aqui, quando a gente fala de Google, tudo muda. A única coisa que a gente sabe é que tudo muda. Então, a gente precisa ser muito ágil e muito proativo nessas mensurações e entender quais são essas transformações e agir rápido. Porque a gente estar em conformidade ou não com alguma legislação vai acarretar em problemas futuros. A gente não ter a possibilidade de mensurar as coisas corretas vai acarretar principalmente numa falta de rentabilidade para vocês, numa inacuracidade desses dados, e tudo isso, a longo prazo, vai ser um grande problema para vocês resolverem. Tá? E aqui, a gente se acostumar com o aprendizado de máquina, né? Se acostumar com a ferramenta trabalhando em nosso nome. A gente já fala no Google isso há bastante tempo. A gente, acho que agora começa a mudar um pouquinho a terminologia de aprendizado de máquina para inteligência artificial, né? Onde a gente tinha um aprendizado, então um Smart Bidding, uma plataforma de anúncios que entendia muito bem a estrutura de usuários que você imputava dentro dela e te devolvia um resultado. A gente só muda o nome disso, de chamar de aprendizado de máquina para efetivamente inteligência artificial, né, IA, como vocês preferirem, para que a gente consiga efetivamente trazer isso para um mundo que a gente está vivendo de inovações tecnológicas. Tá? Mas a gente precisa se acostumar a deixar a plataforma, muitas vezes fazer algumas otimizações pela gente, para que a gente consiga focar na coisa que é importante, né? Na estratégia, na tática, no próprio criativo, que muitas vezes vocês vão precisar dar inputs importantes para a própria máquina. Tá? E, obviamente, na mensuração. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre esse panorama, o que a gente pode esperar. E aqui é onde a gente resume tudo dentro dessa estrutura, né? É onde a gente começa a falar de qualidade. Então, quando eu comento para vocês que a gente precisa desses dados dentro da plataforma, a gente precisa melhorar a qualidade, a quantidade desses dados, é justamente porque eu sempre gosto de dizer para os meus clientes, a qualidade do seu input é a qualidade do seu resultado. Então, se eu hoje, e aí se quiserem depois colocar aqui no chat quem trabalha com geração de leads, quem trabalha com varejo, só para poder ter uma noção mais ou menos de quem está em cada área, vou dar um exemplo aqui de geração de leads, né? Se eu trabalho hoje só com a minha conversão de formulário, que é a minha primeira etapa de jornada de conversão, eu estou trabalhando com um dado que ele tem bastante volume, eu consigo otimizar em cima dele tranquilamente, mas eu não tenho qualidade nesses dados, né? Então, me falta qualidade nesses dados. E aqui a gente começa a dizer que quanto melhor a qualidade que a gente tem, melhor vai ser o nosso resultado. Então, se eu estou trabalhando aqui com uma seguradora, e o meu segundo estágio de jornada aqui é um estágio em que o meu time técnico, o meu time de vendas está trabalhando para qualificar esses leads, por que não imputar esses leads dentro da plataforma ao invés do lead de formulário? Porque o lead de formulário a gente sabe que vai ter a sua qualificação, mas ela é restrita. Já o cara que passou pelo time de vendas, que passou ali por qualquer tipo de qualificação, ele já vai conseguir trazer um pouquinho mais de qualidade, e aí a gente começa a identificar uma coisa que é muito importante dentro desse novo cenário, que são os sinais. Tá? O Google vai falar bastante de sinais para vocês nos próximos anos, porque é exatamente isso que vai trabalhar, como a gente vai trabalhar a otimização de campanhas, de contas nos próximos anos. Tá? A qualidade do sinal que eu trago dentro desse usuário é o que vai trazer para mim a rentabilidade, o meu ROAS, o meu ótimo CPA, para eu conseguir trabalhar e crescer dentro do Google Ads. Tá? Então, qualidade dos dados é importante, que esses dados tenham abrangência, durabilidade e que a gente consiga acessar esses dados. E aí, agora a gente vai para o nosso modelinho perfeito de mensuração, o nosso modelinho perfeito
para que a gente consiga entender um pouquinho onde esse cara entra, onde esse cara é trabalhado e o que eu espero dele nos próximos capítulos, né? Então, vamos lá. JP, a minha mensuração, você falou que, cara, a gente talvez precisa se preparar e a gente precisa ser ágil. Eu vou precisar mudar o meu tagueamento completo do meu site amanhã? Acabei de ver essa live hoje, vou ver isso amanhã. Preciso mudar meu tagueamento completo? A boa notícia é que não. A gente já tem algumas ferramentas para que vocês consigam adaptar o tagueamento de vocês para essas estruturas de captura de informações, tá? Talvez alguma coisa ou outra você precise mudar ali, você precise atualizar um pouquinho do seu tagueamento, mas o estágio inicial são o tagueamento, as APIs ou uploads de dados, tá? Então, aqui a gente fala no input de dados que a gente vai oferecer para o Google Ads começar a trabalhar. Quais serão esses inputs, JP? Então, o que eu preciso dar para a minha plataforma começar a digerir essas informações e esses dados? Basicamente, conversões e valor de conversão. Quando a gente fala em conversões, a gente tem diversos aspectos aqui de conversão. Pode ser uma conversão de início de jornada, e a gente vai trabalhar um produto aqui com vocês hoje que a gente chama de conversões otimizadas, que vai trabalhar a qualificação dentro dessa jornada ali, desse início da jornada de vocês, mas também pode ser uma conversão offline, que é o dado do seu CRM, por exemplo, tá? Que é um dado super qualificado, são dados de clientes, são dados de base de vocês. Ou até mesmo o upload, quando a gente fala de upload, é o importar alguma base de clientes de vocês associadas a conversões, tá? Muito importante ressaltar isso, porque é diferente, por exemplo, de você subir uma lista de audiência. Se tiverem dúvidas sobre isso, podem me perguntar que no final a gente responde, tá? Associadas a essas conversões, eu preciso também de valores de conversão. Por que eu preciso disso? Isso vai trazer para mim uma ponderação, tá? Isso vai trazer para a plataforma do Google Ads, quando eu digo para mim, a plataforma do Google Ads, tá? Uma ponderação. Então, eu vou dizer que o cara que preencheu o formulário, para mim, ele me dá R$10 de receita. Só que o cara que chegou até a negociação do contrato comigo, ele dá para mim cerca de R$50 mil de receita se eu estou fechando ali, por exemplo, um plano de B2B. Então, eu dizer isso para o Google Ads é muito importante, porque o que ele vai fazer? E aí o pessoal do varejo já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? É melhor eu tentar buscar uma conversão de geladeira que custa R$3 mil, ou é melhor eu pegar 10 conversões de air fryer que custam R$300, né? O que é mais difícil? E aí a gente vai tentar ponderar e entender qual é a melhor conversão a gente pode trazer para vocês e o que vai gerar resultado, tá? Associada a esse dado que a gente está trazendo, então, beleza, eu coloquei a conversão lá dentro e eu coloquei o valor da conversão ali dentro, para que a plataforma possa ponderar quanto isso gera de receita para mim. Eu tenho o nosso estágio de aprendizado de máquina, que é o que a gente chama de modelagem. A gente vai ver um pouquinho de um produto que a gente vai falar no final, que é o produto de conversões otimizadas, mas o que essa modelagem vai fazer por vocês? Ela vai descobrir as conversões que a gente não consegue ver. Então, pense o seguinte, hoje todas as nossas conversões estão vindo através de cookies. A partir do momento que os cookies pararem de funcionar, eu vou ter visibilidade de algumas conversões, porque eu consigo mensurá-las, e algumas conversões eu não terei essa visibilidade. Como que eu consigo trazer dados? Através da modelagem. Então, o que a modelagem faz ela analisa, novamente, os sinais das conversões que eu estou trazendo, para que eu consiga modelar e encontrar mais conversões dentro da estrutura de anúncios de vocês, tá? Por enquanto, vamos deixar a grosso modo, exatamente o que a modelagem vai fazer. Se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade, podem me chamar no chat e a gente responde no final. Isso tudo vai funcionar por esse reloginho que vocês estão vendo aqui, né? Esse ciclo que a gente está vendo aqui. Como que esse ciclo funciona? Acho que vocês já devem conhecer muito bem esse ciclo, mas basicamente a gente ter uma atribuição correta, então a gente conseguir dizer o que está performando melhor, principalmente, em termos de campanha, em termos de conta, inclusive em termos de canais, para que vocês consigam ter visibilidade daquilo que performa melhor. Associado aos lances inteligentes, que é o meu poder de escolha, se eu vou ou não fazer um lance por essa impressão, se essa impressão vale 10 ou se ela vale 30, se eu vou efetivamente entregar o meu anúncio para esse usuário ou não, tá? O target criativo, que é efetivamente a melhor escolha de anúncios, a melhor escolha de audiências, a melhor escolha de criativos para aquela ocasião. Então, aqui, quando a gente fala principalmente em deixar a máquina trabalhar pela gente, eu não consigo ficar testando todos os criativos em cada um em uma campanha. Eu vou deixar a plataforma fazer isso por mim, até porque ela vai ter muito mais informação do que eu consigo coletar como ser humano. Então, a gente associar esses 3 itens aqui
vai chegar no que a gente chama de incrementalidade, né? Que é buscar sempre o ROI de vocês, buscar sempre o CPA de vocês, buscar rentabilidade, buscar crescimento. E, obviamente, a gente vai desembocar ali no crescimento de receita, que é sempre o nosso maior objetivo. Que vocês comecem com o Google Ads, que vocês não terminem, né? Mas que vocês continuem fazendo, porque isso gera receita para vocês, isso gera negócio para vocês, tá? Imagino que isso tenha gerado algumas dúvidas, fiquem super à vontade para poder mandar no chat e a gente responde no finalzinho. Mas beleza, JP, eu já entendi que esse é o mecanismo ideal para eu poder trabalhar nas minhas campanhas, nas minhas contas. Como eu me preparo para esse futuro? O que eu preciso fazer a partir de agora? A gente tem, eu gosto muito dessa apresentação, que ela sempre deixa em 3 bloquinhos, né? Então, sempre 3 para a gente poder pensar. Primeiro, a gente precisa pensar em qual é a mensuração que temos hoje. O que dela funciona e o que dela nós podemos preservar. O que não funciona e o que a gente pode transformar uma mensuração não durável para uma mensuração durável. Então, quando a gente olha para a tag, eu consegui transformar uma tag de Google Analytics numa tag, por exemplo, do Google Ads, tá? Para que essa tag possa capturar informações desses usuários. Já vamos falar um pouquinho sobre esse produto, tá? Quando eu penso numa mensuração de CRM, como eu posso devolver esse dado para dentro da plataforma do Google Ads? Então, quando eu falo, por exemplo, de CRMs que a gente pode integrar de forma direta, principalmente, tudo isso vai ser muito importante para a gente preservar aquilo que já temos, tá? O segundo ponto vai ser enriquecer. O que significa isso? Eu aumentar a abrangência de coisas que eu posso captar. Então, se hoje eu capturo o formulário e o contrato dentro da minha jornada, o contrato, muitas vezes, eu não tenho volume. Então, eu vou precisar preencher essa jornada com mais ferramentas de mensuração. Então, desde o formulário, a gente vai captar, por exemplo, a primeira interação com o meu time de vendas e depois a gente vai captar o início de negociação e depois o contrato. Porque aqui no meio, eu vou ter o que a gente chama do balanço ideal, né? A gente vai ter qualidade e quantidade a nível que a gente possa examinar, quando a gente fala de quantidade, ter volume, e que tenha uma qualidade boa para fornecer bons sinais para a minha plataforma, tá? E, obviamente, fortalecer. Aqui a gente fala muito sobre vocês se protegerem, né? Eu oferecer para vocês uma solução que seja de criptografia, que permita que vocês não tenham vazamento de dados, que esses dados estejam armazenados de forma segura, muito em conjunto do que vocês vão fazer, por exemplo, dentro do CRM ou até mesmo dentro do Analytics de vocês, tá? Então, fortalecer para a gente não ter problemas no futuro. Entendendo isso, a gente precisa começar primeiro, então, coletando dados com responsabilidade. Quando a gente fala de coleta de dados com responsabilidade, é o dado consentido. A gente dizer para o nosso usuário por que a gente está coletando esse dado. Aqui a gente vai falar, principalmente dentro dessa vertical de preservação, como a gente vai trabalhar essas estruturas. Então, quando a gente olha para esse dado que está sendo coletado do usuário, eu preciso oferecer para ele transparência. Eu preciso oferecer para ele a possibilidade de sair da minha base no momento que ele decidir. Acho que isso é muito claro para quem manda e-mail marketing, né? Todo e-mail marketing tem que sair com a opção de opt-out aqui. E agora a gente aplica isso, vamos dizer, para a internet como um todo. Todo dado ele tem que ser possível de ser removido e ser facilmente removido dentro das plataformas, tá? Novamente, soluções duráveis. Soluções duráveis significam soluções que a gente pode coletar uma informação e que ela não vai se perder ao longo do tempo. Isso vai estar dentro do meu CRM, isso vai estar dentro do meu Analytics, isso vai ser um motor de utilização desse dado dentro da minha estrutura. E a gente ter um panorama que a gente não pode ficar se ater só a esses dados online, né? Quando a gente fala, por exemplo, de varejo, isso é muito, muito fácil e muito mais simples, né? Porque toda venda ali gera uma conversão com valor e isso já é reportado. Muitas vezes a gente não tem necessidade do dado offline. Mas quando a gente fala de geração de leads, o dado offline é o que efetivamente gera qualidade para vocês. É onde eu consigo trazer um usuário que já passou pelo processo de vendas, já se engajou com vocês como marca, e ele traz sinais que são importantes. Eu preciso entender o comportamento desse cara dentro da internet para poder replicar isso para que vocês consigam efetivamente trazer rentabilidade e crescimento de receita, tá? O segundo pilar aqui, quando a gente fala de enriquecimento, é definir o melhor sinal de valor para o meu negócio, né? Quando a gente fala em a gente popular essa jornada, né? Não se ater só ao formulário e ao contrato, tem mais pelo menos uma ou duas etapas ali no meio, é para que a gente consiga definir um valor para essa etapa e a minha plataforma consiga otimizar as campanhas baseadas no valor de receita que vocês têm dentro dessas conversões.
esse é um processo que muitas vezes ele demora dentro das empresas. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala somente com a agência precisa trabalhar isso no semanal com os seus clientes para que você consiga efetivamente desbloquear. E quando a gente fala diretamente com o cliente, também, porque a gente precisa dizer para ele, olha, você precisa trabalhar com valores. E isso não vai ser tranquilo nesse começo, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de geração de leads, o cliente está acostumado a trabalhar no valor do CPA. Tá? Ele está acostumado a trabalhar naquilo que ele já está fazendo, que o CPA está legal, e ele está brigando sempre com o CPA. O que o valor da conversão vai trazer para vocês aqui dentro vai ser a possibilidade da gente falar de ROI, da gente falar de ROAS, tá? A gente valorar cada vez mais as campanhas que a gente tem dentro das nossas estruturas. Tá? Segundo ponto aqui é a atribuição desses valores para essas conversões. Então, JP, mas eu não sei hoje, por exemplo, como é que eu faço uma atribuição de valores dentro dessa jornada. O Google tem uma ferramenta muito legal que vocês podem pesquisar, que se chama Lead Scoring. Basicamente, é você dar um valor para cada uma dessas etapas de lead. Tá? Se você tem um atendimento Google, pergunte sobre isso para ele, porque ele vai conseguir te ajudar. Se você não tem um atendimento Google, basta entrar ali dentro da plataforma do próprio blog do Google, que vocês vão conseguir entender como que é feito esse processo. Esse é um processo muito legal, que a gente pega geralmente o valor de cada uma das conversões finais dessa jornada. Então, o contrato custa 100 mil ao longo do ano, por exemplo, para um B2B. E a gente vai, através desse valor, descobrir quanto que a gente gera de receita em cada uma das etapas da jornada de vocês. Isso é importante para a gente poder escolher qual é a conversão que eu vou dar como meta para a minha campanha. Tá? E, obviamente, associar muito isso a quais são os lances que a gente está utilizando. Quem trabalha com PMax aqui dentro, provavelmente já deve ter visto aquele tripézinho, né? Em que a gente precisa de uma meta correta lá de conversões dentro da nossa campanha, dos criativos corretos e dos dados que eu ofereço para essa campanha. Então, tudo isso vai se juntar para poder efetivamente trazer um aprendizado de máquina legal e vocês tirem resultados dessa PMax. Tá? Otimizar os lances de vocês aqui sempre vai ser o melhor caminho para que vocês não precisem trabalhar, por exemplo, no CPC manual, que já é uma estrutura hoje bem arcaica, muito difícil de trabalhar. Tá? E, por fim, quando a gente fala em fortalecer sua base de medição, significa que eu quero aumentar os meus dados, né? Eu quero aumentar a quantidade de dados existentes, se possível, de mais fontes, para que a gente consiga captar esses dados de fontes diferentes, então, seja ela dentro de uma tag, seja ela do CRM, tá? Para a gente poder ter uma medição abrangente, tá? Depois que a gente coleta isso, o consentimento sempre é necessário. Então, novamente, transparência para o seu usuário e preparação para a gente se integrar com outras estruturas. A gente está falando muito sobre mudança aqui, né? Os cookies tendo phase out, a gente não tem mais essa disponibilidade como tinha nos anos anteriores. Eu acho que quem vive no mundo de mídia já está vivendo isso já há muito tempo. Para quando que vai acabar os cookies? Mas está sendo uma forma bem gradual. O cookie já falou que ia ser 23, agora falou que ia ser 24, já falou que ia ser 22, né? 23, 24, e agora a gente está vendo efetivamente isso acontecer. Então, aqui é muito importante vocês estarem atentos de como isso está afetando já os clientes de vocês. E se já está afetando, eu estou preparado? Eu tenho o que é preciso? Então, a minha integração de API, do meu CRM, está funcionando direitinho? E aí a gente já vai passar depois agora, na verdade, por um produto que ajuda bastante vocês, principalmente nessa etapa inicial de coleta de informação. Tá? Mas, para a gente poder rever tudo que a gente falou, aqui vai ser sempre um ciclo constante, tá, meninos? Então, a gente sempre vai precisar trabalhar com essa mensuração, entender como é que essa mensuração está acontecendo, então preservar aquilo que funciona e mudar aquilo que ainda não está conseguindo atender as nossas expectativas, melhorar a quantidade e expandir a quantidade de mensuração que eu faço dentro da minha estrutura e sempre cada vez mais rever, porque a legislação vai mudar, ela vai mudar. Então, a gente vai precisar, primeiro foi os players tendo que se adaptar dentro da estrutura ali de cookies, depois foi as plataformas tendo que oferecer soluções duráveis, e agora vai chegar no anunciante, então o anunciante vai precisar começar a utilizar os dados primários. Tudo isso vai sempre mudar, vocês precisam estar atentos a esse mecanismo para a gente não perder rentabilidade nesse período. Tá? E aí eu chego na nossa etapa final da nossa apresentação, que é um produto que o Google criou, e eu gosto muito desse produto, eu tenho um ótimo exemplo aqui, eu vou aproveitar que a Paty está aqui comigo para depois usar ela como exemplo, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre soluções duráveis. Tá? Antes de a gente falar do produto, eu quero contar um pouquinho uma história para vocês de como esse produto surgiu. Né? Então, o Google já sabia que os cookies iriam acabar, né? Que a gente não ia ter mais
essa possibilidade de utilizar os cookies terceiros dentro das nossas plataformas. Então, a gente começou a se preparar para isso desde 2021. Esse produto, ele entrou em beta, se eu não me engano, em 2021, no finalzinho do ano, logo após a Black Friday, e aí ele começou a ser desenvolvido, para que a gente chegasse no estágio que a gente tem hoje, de uma implementação relativamente simples. Vocês vão ver 20 minutinhos para implementar, é bem tranquilo, que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao GTM, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e que vai ajudar vocês, principalmente, em aumentar a quantidade de dados que vocês coletam, mas também trazer qualidade para esses dados. Tá? Então, vamos lá. O que são as conversões otimizadas? E aí eu vou pegar o exemplo da Paty aqui. Paty, me conta a última coisa que você comprou na Black Friday do ano passado. Pode mentir, fica à vontade, não precisa falar a verdade. Mas conta para mim o que você comprou. Só não me fala que você comprou viagem, porque senão o exemplo vai ficar muito difícil. Fala que você comprou uma coisa física, senão vai ficar mais fácil. Eu comprei uma panela de pressão elétrica. Boa. Então, vamos lá. Chegou lá em, vamos dizer, outubro, a Paty já estava antenada, trabalha no Google, já sabe que vai virar a noite fazendo campanha para cliente na Black Friday. E ela falou, bom, eu já vou começar a preparar minha listinha de compras. E ela começou a procurar, vamos dizer que ela estava lá no YouTube, vendo reviews de panelas elétricas lá dentro do YouTube. Tá? Isso no ano passado, em que a gente tinha os cookies funcionando perfeitamente. O que aconteceu no dia da Black Friday? A Paty ficou lá, virou a madrugada, deu 2 da manhã, ela recebeu um anúncio matador no YouTube, falando da panela de pressão que ela queria, que ela já tinha visto no review, e que estava no precinho, daquele jeito. Tá? A Paty foi lá, clicou nesse anúncio, foi até o site do anunciante e converteu nessa panela elétrica aí, da panela de preferência dela. Como que a gente consegue efetivamente saber que a Paty veio do YouTube e que ela converteu nessa panela elétrica? Quando ela clica no anúncio, né, quando ela viu o anúncio e clicou naquele anúncio, eu gero o que a gente chama de Click ID, que o pessoal também deve conhecer como Gclead, tá? E essa explicação é só a grosso modo para que todo mundo fique na mesma página aqui, para que a gente consiga entender um pouquinho de como isso vai mudar. E vamos dizer que ela entrou no site do anunciante, converteu lá no site do anunciante, preencheu o cadastro, ou ela já tinha o cadastro lá do anunciante, e aí ela gerou uma conversão lá dentro. Tá? O que eu consigo dizer? Que a Paty, assistindo o YouTube, clicou no anúncio por conta do match entre esses dois IDs, que é o cookie que ela clicou, do anúncio que ela clicou e o Gclead, desculpa, e a conversão de quando ela converteu lá no site do anunciante. Fazendo match, basicamente, dessas duas coisas, eu consigo dizer que a Paty veio do YouTube e por isso ela converteu. E aí, se tiver lá no last click, ela vai conseguir saber que foi a Paty mesmo que converteu dentro dessa estrutura. Mas vamos dizer que a Paty já estava muito preocupada com privacidade. Ela não queria oferecer os dados dela para ninguém. E aí, ela já estava utilizando um navegador que não coletava cookies terceiros lá na Black Friday do ano passado. O que vai acontecer nessa mesma situação? A Paty vai clicar nesse anúncio, eu não vou coletar cookies dela, eu não vou conseguir ler os cookies que ela tinha coletado, eu não vou conseguir saber de onde ela veio. Porém, ela converteu no site desse anunciante, ela fez uma ação no site desse anunciante. E aí, esse anunciante vai ligar para o JP e vai falar assim, JP, para as minhas campanhas de YouTube, porque agora que está vindo tudo orgânico. Mas, na verdade, ele está pagando por essa mídia, e essa mídia está trazendo uma pessoa para a conversão. Se ele parar a mídia dele, ele vai efetivamente parar de vender ali dentro daquela estrutura. Para resolver esse problema, o Google criou um produto chamado Conversões Otimizadas. E aí, como é que funciona esse produto, JP? Esse produto, ele é basicamente o seguinte. Então, a gente vai passar pelos passos aqui, né? A Paty está lá navegando no YouTube, viu um anúncio e foi impactada por esse anúncio, clicou nesse anúncio. Ela vai entrar dentro do site do anunciante, vai converter no site desse anunciante e a gente, nesse momento que ela converte, no momento que ela preencheu o cadastro, eu vou coletar uma informação da Patrícia aqui. Então, a Patrícia Dedo, @gmail.com, eu vou pegar essa informação, talvez eu pegue a informação do telefone dela, se ela me permitir, talvez eu pegue a informação do endereço dela, se ela me permitir. Tá? Todos esses dados consentidos. Com essa informação, eu consigo fazer um match com o meu banco de dados. Então, eu consigo dizer, o anunciante coletou essa informação e ele vai perguntar, Google, a Paty estava no YouTube antes de converter nesse anúncio? E aí o Google vai falar, ela estava sim vendo o Casimiro preparar a marmita da Nina no momento que ela converteu. Então, não estava usando a panela ali para fazer a marmita da Nina, e aí ela realmente estava no YouTube. Então, eu consigo fazer a atribuição e eu consigo ter visibilidade dessa conversão.
Se eu não tivesse a visibilidade dessa conversão, essa conversão ela entraria em um limbo. Eu saberia que ela existe, mas eu não sei de onde ela vem, eu não sei como ela chegou. E aí é onde entra a nossa modelagem, tá? Eu vou assumir da onde ela veio por conta do comportamento desse usuário, que eu consigo fazer um match com esse banco de dados. Então, já na primeira etapa aqui, então a gente estava falando aqui da parte comprando uma panela elétrica, mas ela poderia estar comprando, por exemplo, um software de gestão de RH, tá? E aí, o que vai acontecer é, eu vou coletar essa informação, eu vou coletar sinais da parte dentro dessa estrutura, e eu vou conseguir saber ou de onde ela veio, ou saber sinais que me possam entender quais outras Patrícias estão disponíveis ali no mercado, né? Quantas mais pessoas têm esses sinais, esse comportamento que a Paty teve, que eu posso replicar aqui dentro. Então, é muito importante dizer que esse é o processo, e esse é um processo muito simples de ser implementado. Todos os dados que vocês vão coletar aqui, eles são dados hasheados. E aí, só para quem conhece um pouquinho de criptografia, quiser estudar um pouquinho mais, a gente usa um padrão de mercado chamado SHA-256, que é um padrão que praticamente todas as empresas de internet utilizam, que é um padrão de hash, né? Então, uma criptografia, para quem manja de criptografia, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas fiquem tranquilos que é um padrão de criptografia que ele não pode ser desfeito, né? Uma vez feito, ele não consegue ser descriptografado, tá? Porque esse padrão é um padrão de mercado e ajuda bastante a gente a proteger vocês nessa estrutura. Então, beleza. Entendemos que a gente tem um produto hoje que coleta uma informação. Por que eu preciso fazer isso, JP? Eu ainda não estou convencido que eu preciso ter isso dentro dos meus produtos. Estou no tempo ainda, meninos? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estamos no tempo, tá tranquilo. Boa. Eu preciso fazer isso principalmente por essas caixinhas que vocês estão vendo aqui. Primeiro maior observabilidade de conversões. Como eu comentei com vocês, existem conversões que eu não vou ter essa observação. E aqui, trazendo esse produto, eu garanto que eu vou observar uma quantidade maior de conversões. Vocês já vão ver quanto que a gente consegue observar mais dentro dessas conversões, tá? Maior modelagem, melhor modelagem de relatórios. O que significa isso, JP? Quem fez aqui Enem, depois pode me mandar aqui. Imagino que muita gente aqui fez Enem, né? Quando a gente faz o Enem, os nossos professores, eles falam que é uma prova que você precisa treinar para você ficar bom nela, né? É basicamente isso. Quanto mais provas do Enem eu faço, melhor eu fico em fazê-las. Melhor eu fico com relação ao tempo, melhor eu fico com relação a como responder as perguntas, deixo aquela que eu não sei para responder no final, você vai aprendendo as técnicas. Isso vai ser a modelagem. Então, quanto mais dados eu vou ter, melhor eu consigo aprender com essa base que vocês estão imputando dentro da plataforma, tá? Lances de atribuição aprimorados. Aqui eu vou conseguir, quanto mais dados eu ofereço para a plataforma, melhor ela consegue entender. Eu vou bidar R$10 no JP e vou bidar 30 na Paty, porque ela está mais interessada, ela já passou por uma etapa do meu funil, eu já consigo entender um pouco mais dessa estrutura desse usuário. E eu consigo ser mais eficiente nesse bid. Obviamente, tudo isso resultando numa performance melhorada para vocês, tá? Então, aqui a gente fala principalmente de Target CPA, Target ROAS, utilizar a atribuição baseada em dados para que vocês consigam usufruir do melhor dessa estrutura, tá? E, obviamente, implementar as conversões utilizáveis, tá? E aqui é o grande número que a gente gosta muito de trazer para vocês. Se você ainda não está convencido, JP, eu não sei porque eu preciso colocar isso, eu vou te dar um ótimo motivo agora. O motivo você vai ter mais conversões, você vai olhar mais conversões, tá? Quando a gente fez esse primeiro teste lá em 2021, a gente já teve um aumento de 5% em conversões logo de cara, quando a gente instala as conversões otimizadas. Então, isso aqui é principalmente para clientes que usam search, tá? Então, nas suas campanhas de search, a gente espera um aumento de 5% na sua taxa de conversão, espera um aumento de 5% mais conversões para você. E a notícia melhor ainda é que se vocês eu confesso que eu não tive responsabilidade nenhuma e a gente está assistindo essa live pelo YouTube hoje, tá? Mas, se vocês fazem campanha de YouTube, a gente espera um aumento médio de 17% na taxa de conversão de vocês, tá? Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque numa simples implementação que vocês fazem, cerca de 20 minutos com o time técnico do Google, vocês já vão conseguir angariar mais conversões dentro dos produtos do Google. E isso ajuda vocês a trazer mais dados para a nossa plataforma também, tá? Boa! Aqui a gente fala um pouquinho sobre o CPA. Então, a gente tem alguns cases dizendo que os anunciantes que usam TCPA e tiveram as conversões otimizadas implementadas, tiveram um ganho em conversões com CPC semelhante
a média é de 3,5% de aumento em conversões, um CPC exatamente igual ao que eles estavam tendo. Então, usar esses tipos de estratégias de lance, o Target CPA, o Target ROAS, valor desejado, né, conversões desejadas, vai ajudar vocês a combinar o melhor que o Google pode trazer para vocês. Então, as conversões otimizadas elas vão funcionar principalmente para que a gente consiga trazer mais conversões para vocês. E aí, só para a gente fazer um resumão, para a gente poder entender o que eu preciso. Vocês precisam ter tags do Google, tá? Se eu não me engano, as tags do GA4 já vão receber, mas daqui a um tempinho vão receber essa implementação também. Caso queiram implementar agora, as tags do Google Ads já têm essa implementação, vocês já conseguem fazer isso right away, tá? Como eu comentei com vocês, a gente usa um padrão de hash chamado SHA-256, é um mecanismo reversível, unidirecional. Muitas vezes a gente até tem um ponto, né? Quando a gente faz um hash, a gente não consegue apagar um dado daquela planilha. A gente precisa apagar todo o batch de dados que são imputados, porque a gente não consegue reverter esse hasheamento, tá? Os dados, eles sempre são enviados em padrões de segurança, então quem gosta muito de criptografia depois pode explorar um pouquinho. Tem um território vasto de privacidade aqui, que a gente vai ajudar vocês, que vocês fiquem tranquilos que a integração que é feita já está cobrindo, tá? Vocês não precisam se preocupar com valor adicional ali, com alguma coisa adicional em criptografia, em hasheamento de dados. Aqui a gente explica um pouquinho de como a gente pode fazer um match, né? Como é que esse match é feito, mas, novamente, todos os dados que não correspondem com dados Google, então, por exemplo, eu estou usando um outro canal para devolver dados para o Google. Se esse cara não passou por um caminho Google, esse dado não é utilizado pelas nossas plataformas. Então, novamente, para dar mais segurança para vocês não precisarem gerenciar esses dados são tratados logo que são inseridos, e aí eles são excluídos se não passaram por nenhuma plataforma Google. Se passaram, eles vão ser utilizados e eles vão ser carregados aqui para frente para que vocês possam utilizar isso em campanhas. E alguns detalhes adicionais sobre esse produto, e aí a gente encerra o nosso papo e já abre para perguntas aqui. Quais são os requisitos que a gente precisa ter, na verdade, para poder implementar esse produto, tá? Os requisitos são simples. Os requisitos são ter um tagueamento que seja ou através do Tag Manager ou através do GA4, tá? Isso vão ser requisitos importantes para vocês conseguirem implementar as conversões utilizadas. O segundo deles vocês terem uma página que é possível a coleta desses dados. Então, por exemplo, a página de formulário de vocês é uma página que é possível a coleta de dados, principalmente e-mail, a gente consegue coletar, a gente pode fazer essa implementação, geralmente é na tag dessa página que a gente faz a implementação de conversões utilizadas. Google Ads, GA4, SA360, como origem da conversão, é sempre importante, mas dá para a gente poder trabalhar aqui, principalmente esses vão ser os focos de conversão que a gente consegue implementar as estruturas de conversões otimizadas. E aí, dados dos clientes sendo enviados na própria página. Como eu comentei com vocês, a gente geralmente tem 3 tipos de coleta: e-mail, telefone e endereço. Mas o JP aqui já conhece um pouquinho, recomenda que vocês comecem principalmente pelo e-mail. Se não tem essa estrutura hoje, comecem principalmente pelo e-mail, que é a melhor forma que a gente tem hoje de fazer o match de dados com as plataformas Google. Tá? Muito legal que mais para frente a gente vai conseguir, inclusive, trabalhar com e-mails corporativos. Hoje a gente consegue trabalhar uma extensa base de e-mails, mas bases de e-mail Google, mas que isso já vai ajudar bastante vocês, principalmente nas campanhas de search e vídeo. Beleza? E aí, meninos, eu encerro a minha participação aqui. Gostaria muito de ouvir as perguntas de vocês para a gente poder conversar um pouquinho, entender para onde que eu fui aqui, né? Para onde que eu levei vocês. Perfeito, perfeito, perfeito. JP e Paty, muito, 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 muito obrigado, gente. JP, uma verdadeira aula, cara. Acho que deu para a gente cobrir aqui todos os pontos principais e entramos também em detalhes bem interessantes. E, gente, como a gente está um pouco mais curto de tempo, eu vou trazer aqui algumas perguntinhas mais rápidas que estão pré-selecionadas aqui na caixinha, que eu acho que são pontos de dúvida em comum dentro de todo mundo que está por aqui. E eu quero começar a trabalhar com este ponto aqui, beleza? E, bom, acho que tem, até fugindo um pouquinho do script, pessoal, mas ainda dentro dele, a pergunta que os nossos clientes mais têm feito, talvez é a pergunta que vocês mais estão ouvindo, uma das que vocês mais estão ouvindo por aí também, datas. A gente tem datas, a gente tem uma noção, e o mais importante do que isso, né? Mais importante do que a data de quando as coisas de fato vão acontecer,
qual que é o timing para começar a adotar essas tecnologias? Posso deixar mais para frente? Já faz sentido começar a adotar agora mesmo, onde eu tenho third-party cookies coletando dados? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Edu, ótima pergunta. Todos os clientes realmente perguntam isso para a gente. E eu odeio frustrar a minha base, mas a gente não tem uma resposta, a gente não tem uma data para cravar. Como eu comentei com vocês, o Google já estava falando sobre isso em 2022, anunciaram em 22, anunciaram que seria 23, anunciaram depois que seria 24. E aí eu vou dar só um contexto bem legal. A gente fez um estudo de um tempo atrás que o impacto do phase-out dos cookies num ambiente despreparado poderia levar de 30% a 40% de queda no valor de receita de um anunciante, se ele fosse feito de forma despreparada, desplanejada, sem nenhum tipo de anúncio para o mercado. Tá? O que isso mostra para a gente? Isso mostra que o Google ter adiado esse faseamento dos cookies é uma estratégia para que os anunciantes se preparem. Tá? E aí eu já volto para a segunda pergunta que você me fez. Eu posso esperar um pouquinho? Eu tenho tempo para fazer isso? Você tem tempo. O problema é que a gente não sabe quanto tempo você tem para fazer isso. Tá? Provavelmente o Google já começou a fazer esse faseamento dos cookies. Tá? Isso está sendo removido em alguns mercados para que a gente, vamos dizer, teste a temperatura da água. Tá? E aí a dica que eu dou para vocês se vocês hoje têm um atendimento Google, busquem saber como implementar as conversões duráveis e mensurações duráveis o quanto antes, para que você esteja preparado. Tá? E quando a gente fala em preparação, cara, hoje não tenho mais cookies dentro do Brasil, eu não posso confiar mais nessa mensuração, eu preciso ter uma solução. Se você não tem histórico, até quando é engraçado, por exemplo, quando a gente foi fazer a mudança do Analytics tradicional para o GA4, a gente falava para os clientes, olha, você pode mudar assim que for exigido, assim que não der mais para usar o Analytics normal. O que vai acontecer é que você não vai ter histórico, né? Você não vai ter o histórico de mensuração dentro de uma nova plataforma. E a mesma coisa quando a gente fala de conversões otimizadas e principalmente integração de bases de CRM, de dados, de APIs. Então, isso geralmente leva tempo, principalmente as APIs, começaria o quanto antes. Tá? E, infelizmente, não temos uma data. Isso provavelmente já está acontecendo, vai acontecer ao longo de 24. Provavelmente até o fim do ano a gente já não vai ter mais como contar com os cookies terceiros dentro da plataforma. Perfeito, perfeito. E eu sei que vocês já estão testando em alguns mercados, em alguns nichos ali, como você comentou, inclusive o próprio Google anunciou que, se eu não me engano, 1% dos usuários do Chrome, a partir de janeiro desse ano, já não iam mais ter cookies terceiros coletando dados. E pensando nisso, né, nos testes, nas leituras que vocês estão fazendo, tem como conciliar performance e privacidade? A gente pode esperar ter resultados tão bons quanto em um ambiente onde a privacidade do usuário tem uma posição de maior destaque e a coisa está um pouco mais rígida? Tem, e a gente está conseguindo, principalmente em quem se preparou antes, né? Quem tem esse histórico. O que a gente está vendo, principalmente com as conversões otimizadas, com essas integrações, é que quem quem já mudou aquela mentalidade de olhar para as conversões como começou a olhar para as conversões como uma meta de otimização, começou a olhar para valor de conversão, está muito à frente de quem ainda está confiando ali, principalmente em dados desqualificados. Isso é nítido, né? A gente precisa de tempo. A gente sempre fala IA precisa de tempo para aprender. Por isso a gente não solta ela, por exemplo, na internet. A gente vai lançando em batches, né? Então a gente precisa de tempo para aprender. E assim é o que eu digo para vocês. A gente tem resultados muito legais, a gente tem cases muito importantes. Os números que eu mostrei para vocês são os números de 2021 ainda, né? A gente não atualizou isso de propósito, porque quando a gente começou com essa estrutura, a gente já começou a ver os testes funcionando, as marcas conseguindo captar essas informações, conseguindo aplicar essas informações e reverter isso, principalmente em rentabilidade. Tá? Eu acho que as palavras importantes para vocês aqui nos próximos anos talvez sejam dados primários, privacidade, etc., e rentabilidade. Tá? Sempre buscar. Perfeito, perfeito. E uma vez que a gente adote, né, o que está disponível de tecnologia, eu sei que tem coisas saindo do forno ainda, que vão ser lançadas do ponto de vista de funcionalidades.
Uma vez que a gente adote todo o stack moderno, né, o stack first party, vocês acreditam que vai ser possível continuar visualizando o progresso de funil? E aí, aqui na Tractor, a gente está majoritariamente em mercados lead-based, né? Vai ser possível enxergar o funil como a gente enxergava até algum tempo atrás? Como que isso vai funcionar? Vai ser possível enxergar. A gente vai acabar confiando cada vez mais em dados primários aqui, né? A gente vai perder, por exemplo, quando a gente fala em cookies, eles geralmente estão bem associados às etapas iniciais da nossa jornada, principalmente etapas que estão relacionadas à audiência, quando eu não conheço muito mais a minha base. Então, quando a gente traz aqui para vocês que há uma necessidade de pensar offline, essa a importância, né? A gente começar a popular essa jornada como uma forma mais inteligente e mais intencional de alimentar as plataformas com dados, né? Então, vai sim ser possível continuar vendo essa jornada, vai sim ser possível continuar entendendo mecanismos de atribuição, né? De onde a gente consegue ver que esse usuário vem, quais são os caminhos que ele percorre, mas é muito importante que a gente precise, principalmente quando a gente fala em jornada de compra, de lead, etc., que a gente tenha esse meio do caminho populado, tá? Para que vocês tenham mais segurança em como otimizar as campanhas de vocês. Perfeito, perfeito. E só para a gente fechar aqui, uma última pergunta, e aí eu também queria abrir para a Paty, caso ela queira deixar os 20 centavos dela aqui a respeito do assunto, que é o seguinte, ok, por onde eu começo, né? E aí vocês passaram uma série de dicas, eu acho que todas elas são muito válidas, né? Mas eu queria abrir até para vocês têm alguma recomendação de ponto de partida para estudo, ponto de partida para um aprofundamento, porque isso muda muito a lógica como a gente mede, muda muito a lógica como as coisas funcionam, e pode ser que a gente tenha que fazer dar um refresh ali, né, no nosso skill set. Então, qual que, na visão de vocês, é um bom ponto de partida para quem quer começar a trazer a sua estrutura de mensuração para o futuro, certo? Certo. E também o que vocês acreditam que vai ser o maior desafio aí a nível estrutural de times de marketing? Será que a gente vai ter que ter um first party data officer nas nossas equipes daqui para frente? Tem alguma coisa que vocês estão notando nesse sentido? Boa, ótima pergunta. Eu vou dar duas respostas para você aqui, tá? A resposta óbvia e a resposta do nerd que existe dentro de mim, tá? Eu vou dar a primeira do nerd. A do nerd que existe dentro de mim, eu recomendaria que vocês começassem a estudar um pouquinho sobre as regulamentações. O primeiro passo é entender aonde eu paro, aonde a minha restrição me traz, tá? Mas esse é um passo só para os nerdolas. A gente não precisa estudar efetivamente 100% da regulamentação. Não precisa ter LGPD aqui no meu armário para poder começar a trabalhar com isso. E aí entra a resposta um pouco mais prática. Primeiro entender quais são os mecanismos que as plataformas dão para vocês de privacidade e mensuração. Tá? Quando a gente fala em Google, o que a gente precisa entender aqui são principalmente os dois extremos. O extremo de conversões otimizadas, que é o produto inicial ali, o produto que coleta informação dentro do estágio primário da jornada desse anunciante. E o segundo é como eu integro dados de conversões offline. Tá? Acho que seriam coisas simples. Como eu consigo fazer isso? No Google existem diversos artigos para você começar a estudar, por exemplo, as conversões otimizadas, que é a porta de entrada aqui, e que isso vai ajudar você a entender o próximo passo. Porque quando você integra um dado, ele precisa, como eu comentei, ter passado por uma base Google. Então, uma coisa vai meio que linkar com a outra. Tá? Você precisa passar pelo primeiro estágio para poder entrar no segundo estágio. E aí existem, por exemplo, plataformas com integração direta com o Google. A gente não vai citar nomes aqui, mas depois vocês podem procurar que é muito simples de fazer essas integrações. Para os casos que a gente não tem, por exemplo, meu cliente não usa um CRM, por exemplo, que tem uma integração direta com o Google. E aí é buscar entender, porque existe uma forma de você integrar conversões offline sem ter um CRM, por exemplo. Um cabeleireiro que não tem um CRM consegue, inclusive, trazer as suas conversões offline para dentro do Google. É um processo que o nome é até bem parecido, né, que é uma extensão das conversões otimizadas, mas ela chama conversões otimizadas para leads. Então, é simples, é seguro, é hasheado, né, tem criptografia envolvida. E aí, o que eu recomendaria a vocês entenda esse ponto inicial, que são as conversões otimizadas, e as conversões offline, como você comentou, que a base de vocês primordialmente trabalha com leads,
Isso é muito importante para vocês. E aí, isso vai levar vocês a outros conteúdos, como, por exemplo, depois que eu tenho a base integrada, que eu tenho a minha jornada integrada ali, como é que eu valoro isso? Né? Aí entram os conteúdos como lead scoring, se eu já tenho uma integração direta, eu posso puxar direto esse valor do CRM, tudo isso vai ajudar vocês a transformar uma campanha de CPA hoje em uma campanha de ROAS no futuro. Maravilha, 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 maravilha. Eu acho que temos dicas já muito valiosas e começando por esses pontos aí, a gente já está, com certeza, se antecipando ao problema e à frente da média, vamos colocar assim. Mas, bom, pessoal, eu queria só aqui, por fim, agradecer novamente o tempo de vocês. Eu sei como a rotina de vocês é, eu sei que é um esforço tremendo vocês encaixarem essa 1 horinha aqui para a gente poder bater esse papo. Então, muito obrigado, pessoal, muito, muito, muito obrigado. Também queria agradecer a todo mundo que pôde participar da live, apesar dos problemas técnicos, a gente conseguiu cumprir a nossa missão aqui e reforçar também que, né, esse é um assunto extremamente importante para quem busca ajuda, para quem quer entender mais a respeito disso, fale com o time da Tractor, fale com os accounts dentro da Google, que eu tenho certeza que é o melhor caminho para começar a acessar soluções aí para contornar esses desafios que estão se desenhando, certo? Eu vou fazer alguns avisos finais aqui, mas eu vou liberar a Paty, vou liberar o JP, porque eu sei que eles têm que partir. Então, Paty, JP, muito obrigado, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Edu, faltou só a última coisa, você fazer um encerramento de blogueiro, né? Falar para se inscrever no canal, ativar o sininho. Era exatamente esse o encerramento que eu ia puxar aqui. E, muito bom. Para quem não está inscrito no YouTube da Tractor, que não falha diferentemente de certas plataformas, né? Por favor, se inscreve aí, deixa o like, comentário, né? Vou aumentar o volume de atividade ali dentro da plataforma do pessoal. E é isso, pessoal. Então, muito, muito, muito obrigado. Uma boa noite. Eu vou liberar a Paty, vou liberar o JP. Tem um último avisozinho aqui para vocês, pessoal. Gente, brigadão, viu? Uma boa noite. Obrigada, Edu. Obrigada, JP. É o que eu falo, quando o JP fala é uma aula e a gente só fica aqui ouvindo, né? E obrigada, gente, de novo. Obrigada, Jota. Gente, muito obrigado pela confiança. Foi um prazer. Quando precisarem, é só chamar. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom, pessoal, e por fim, o último aviso que eu queria deixar aqui a respeito de cookies e outras e adjacências, vamos colocar assim, é o fato de que a Tractor está preparando um guia, a gente está preparando toda uma estrutura de conteúdo super focada nesse tema e junto, assim como essa live, ela vai buscar entregar ali para vocês coisas muito acionáveis, coisas muito claras sobre como se preparar para o cookie phase out, como se organizar para evitar ter uma queda de receita de 30%, 40%, assim como a própria Google já posicionou para a gente, que é algo que pode acontecer se vocês bobearem, certo? Então, querem se preparar para isso? Faz o seguinte, eu vou liberar aqui para vocês vou liberar para vocês o seguinte. A gente vai disponibilizar um linkzinho de formulário que eu vou mandar aqui no chat para que vocês possam se inscrever para receber um material rico que a Tractor está preparando sobre esse assunto. Vocês vão ser direcionados também para um novo site que a Tractor está preparando só sobre esse assunto. Fiquem tranquilos, sem conversão, sem ficar deixando aquele monte de dado. O importante é que vocês vão ter acesso a todos os dados e todas as informações e processos que a gente vem desenhando. Precisa implementar uma estrutura first party, precisa se preparar para os cookies, precisa melhorar o resultado das suas campanhas ou acelerar a sua geração de demanda, já sabe, gotractor.com, tem links aqui, certamente na tela em que você está aqui, vão te conectar com o nosso time, a gente pode te apresentar como tudo funciona, quais são as nossas soluções e como a gente pode apoiar vocês, certo? No mais, pessoal, uma boa noite e um bom descanso a todos.